Fala galera do Campinho Carioca, chegamos aí ao fim de mais um Campeonato Brasileiro e eu vim aqui falar um pouquinho de Vasco da Gama e na verdade essa época aí de dezembro, final de ano, né, e início do ano sempre começam especulações e no Vasco não é diferente. O problema do Vasco, que a torcida se irrita bastante, é essa situação de ventilarem um nome no clube e depois acertar com outro clube, porque eles te dão aquele nome, né, para você começar a pensar se vai dar certo no time, começa a se animar e daqui a pouco você vê que a diretoria não conseguiu ter êxito nessa negociação. Mas vamos lá. Então, começando com a primeira especulação que não foi tão esperada assim, digo, pela torcida do Vasco, mas o Ricardo Rocha, né, que saiu do São Paulo agora, ele estava livre no mercado e aparentemente a diretoria do Vasco estava atrás dele para ser o novo coordenador de futebol do Vasco. E aparentemente ele fechou com o Criciúma, mas o mesmo alegou que ele só está lá para prestar consultoria e que o Vasco não chegou a manter nenhum contato com ele. Então por isso que ele alegou aí, dizendo que aparentemente, no momento pelo menos, ele não estaria negociando com o Vasco para a próxima temporada. Agora, falaria agora de uma coisa muito importante e que na reta final foi bem falado, mas abafado pelo empresário principalmente. Martin Silva. O Martin aparentemente está meio chateado com a diretoria pela situação como trataram essa má fase dele e depois daquela falha que ele teve e depois foi convocado já para a seleção uruguaia. Ele voltou e acredito que ele disse que tinha se machucado, né? Pelo menos o departamento médico do Vasco tinha falado que ele não estava em condições de jogar. E ele pegou um pouco do banco de reserva. O Fernando Miguel ficou aí na titularidade. E ele não estava muito satisfeito com a situação como o clube tratou essa época da má fase dele, quanto aparentemente essa possível saída dele. E pelo que foi visto aí, dito por jornalistas, parece que o São Paulo já demonstrou interesse no passado e esse ano está tentando de novo levar o Martin Silva e dessa vez eles ofereceram uma troca pelo Sidão, o goleiro que atuou no Botafogo anteriormente, ofereceram o Sidão mais o pagamento das dívidas que o Vasco tem com o goleiro, com o Martin. Então, ele aparentemente está em negociação, não agrada essa negociação à torcida do Vasco, já foi declarado assim por uma boa parte, uma grande maioria tem interesse na manutenção do Martin. Já foi falado que caso o Martin saia, o Vasco deve correr atrás de um outro goleiro e pelo que foi dito aí pela internet, né, o Max estava na Itália, agora vendo os filhos dele e parece que está auxiliando também um pouco nessa busca. Vou falar agora do Max também. Chegaram a comentar sobre o Max que podia ser que ele fosse sair ou esse ano, perdão, no finalzinho, ou até mesmo início do ano que vem, mas o jogador ele já expressou que ele quer continuar no time, até porque ele tem uma carreira muito boa, né? Ele atuou em times muito bons, com uma visão internacional muito grande. E o que acontece? Ele, com a idade dele, estar atuando no Vasco hoje, que é um campeonato brasileiro, e a imagem que ele tem mostrado no Vasco, ou seja, ele está conseguindo manter uma boa fase e mostrando o futebol dele diria com tranquilidade, né? Porque ele é um jogador de alto nível, ele poderia atuar, arrisco dizer, em todos os clubes do Campeonato Brasileiro atual. Ele consegue disputar em qualquer um dos clubes a titularidade e alguns nem precisa disputar, né? Então, assim, ele disse que optou por estar no Vasco ainda pela proposta que foi feita, né? Todo o projeto que foi feito para ele. Ele agora está aqui no Vasco e disse que não pretende sair, justamente por isso que eu falei, dessa visão que ele está tendo por fora, ele conseguindo manter, ao invés de ele ter se aposentado, né? Ele está conseguindo manter aquilo que ele ama, o futebol, e em alto nível. E aparentemente ele está trabalhando aí nos bastidores, tentando trazer alguns jogadores para o Vasco, como ele fez com o Leandro Castan, que conseguiu, mantendo contato, ele conseguiu trazer o jogador, né? Agora parece que ele está tentando
pelo menos foi conversado e a torcida já, como dizem, invadiu o Instagram do jogador, tentando aí trazer o meio-campo Giovinco, que jogou na Juventus, é amigo íntimo do Max, e parece que é aquele interesse, né? Aquele sonhozinho, a torcida tá junto, tentando alguma coisa ali, tentando cavar pela rede social, mas se o Max der uma forcinha, pode ser que pinte aí para a temporada ano que vem. O único problema mesmo é que o Vasco não tem condição de ficar arcando com tanto salário alto quanto com toda aquela, diria que a estrela em excesso para um elenco do Vasco, porque o Vasco realmente, com toda a dívida que tem agora e o pouco salário, vai ficar complicado. Mas tem aquela situação, né? Trazendo bons jogadores, às vezes consegue agregar, chamar a torcida, se montar um bom elenco, conseguir despontar com o elenco. A torcida vai junto, o patrocínio vem aparecendo e por aí vai. Depende sempre de uma boa administração, né? Vamos lá. Agora, 2 casos aí que podem sair, 3, né? Thiago Galhardo é um deles, que já recebeu umas sondagens, mas até agora não foi nada oficial. O jogador fez uma boa temporada nesse ano aí no Brasileiro e aparentemente, realmente, é normal despertar interesse, mas até agora nada de concreto. 2 aí que parece que podem sair. O Andrei, veio da base aí do Vasco, disse que tem preferência pelo Vasco, mas que todo mundo sempre sonha jogar na Europa, né? Quando ele fala isso, óbvio, se vier uma proposta da Europa que agrade, é certo que pode ser que ele vá. Mas aparentemente, então, ele já recebeu algumas propostas e pode ser que ele não fique. Ainda não foi dito incerto de quem foi a proposta, valor, nem nada do tipo, mas no decorrer da semana pode ser que apareça aí. E o outro é o Pikachu. O Pikachu já recebeu algumas propostas e aparentemente o clube mais interessado, o que está mais à frente aí é o Orlando, dos Estados Unidos, tá? E agora, outro jogador aí que também é interessante falar, Guilherme Costa voltou aí do empréstimo do Vitória, bom jogador, meio campo, ganhou um pouquinho de experiência e volta agora para a temporada que vem. Acredito que o Vasco queira usar o jogador ano que vem, né? E agora mais especulação. Uma foi a situação do Abel, que vem sido falado por um tempo aí, desse affair, digamos assim, com o Abel. E o Alexandre Campelo é um amigo íntimo do Abel. Então, por isso que poderia ter uma possibilidade da vinda do treinador. Mas Flamengo e Santos já estão na briga. Santos agora acabou de oferecer mais um valor ainda mais alto. Então, a briga, na verdade, maior, eu acredito que fica entre Santos e Flamengo e possivelmente, por preferência, parece que o Abel vai querer o Flamengo, tanto por estar no Rio e pelo desafio que ele pode encarar, sendo que ele disse que ele encararia um desafio entrando no início do ano no clube. Agora, por metade do ano, ele não pegava nenhum time. E foi o que aconteceu. Agora, sobre sondagens, mais algumas. Sornosa, do Fluminense, o empresário dele acabou de falar que realmente já teve uma proposta assim particular pelo Sornosa, ainda nada oficial, mas que a sondagem existe. Então, o Vasco tem um interesse pelo jogador e depende então dessa proposta e do aceite do jogador e do empresário para a gente ver como é que fica. E agora mais algumas. Johnny Lucas, o volante do Paraná, um menino de 18 anos, que está na seleção sub-20, fez uma boa temporada pelo Paraná. Aparentemente ele recebeu sondagem por alguns clubes europeus também. E parece que até o Atlético de Madrid está com um olheiro atrás dele, vendo qual é a situação, para ver se investe no jogador. Mas o Vasco é um dos que também está brigando pelo jogador. Então, vamos ver aí como é que vai sair essa situação. O Vasco também tem em alvo Bruno César do Sporting, que aparentemente já está em negociação. Dino Peruzzi do Boca Juniors também está sendo negociado já. Estava em sondagem, ainda não fez nenhuma proposta oficial também, mas já está tentando desenvolver a conversa. Agora, o Guerra do Palmeiras, o meio-campo, também estava sendo investido. Aparentemente já tem alguma conversa com Guerra também, mas também sem nenhuma proposta, nada dito do papel. E para treinador, dispensando a situação do Abel, tanto pelo valor quanto pela situação que é bem difícil dele realmente vir, teria 2 nomes aí que parece que a diretoria estava interessada. Um é o Dunga,
e o outro Roger Machado. Mas a gente precisa ver primeiro como é que vai ficar a situação. Eles estavam sondando a situação do Valentim, como é que vai ser, até porque o Valentim tem contrato até o final de 2019 e para pagar a multa dele não vai ser fácil. Então tem que ver se não vale a pena realmente manter o treinador ou não. Além disso tudo, né? A gente ainda tem a situação aí, desculpa, do Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, que já teve passagem pelo Vasco 2 vezes, ele agora alegou que ele não sairia do Inter, pelo menos foi o que ele deu a entender, porque ele já estava começando a armar o clube para a Libertadores, que a equipe vai disputar, mas parece que o Vasco estava com interesse no Rodrigo Caetano, tanto pelo trabalho dele, como ele já demonstrou no Vasco, um bom trabalho, e, na verdade, uma das coisas que poderia pesar para o investimento no Rodrigo Caetano seria o próprio Abel, que o Abel também tem amizade com o Rodrigo Caetano, poderia facilitar na vinda do treinador. Mas acho outra também muito difícil. Acredito que o Vasco tem que correr atrás de uma outra coordenação técnica também, porque o Ricardo Rocha era um que estava especulado, mas não acredito que agrade a equipe, porque, na verdade, na minha visão, o Vasco agora precisa de jogadores para que possam compor o elenco, que a gente viu que final do ano foi muito complicado. O jogo contra o Ceará a gente teve que jogar improvisado com 2 jogadores. No decorrer do ano a gente teve que improvisar muitos jogadores. Parece aí que vai uma barca embora agora, né? Giovanni Augusto, que estava de empréstimo, não fica. O Fabrício a gente ainda não sabe, mas pelo clima com certeza não deve ficar. Andrés Rios pediu um contrato muito mais longo do que o Vasco tem interesse de dar. Então parece que ele vai para o México, para algum clube do México, que ele não deve ficar. E por enquanto é isso aí. A gente está dando uma olhada para ver se tem mais alguma informação, ver se aparece aí mais alguma especulação, né? No decorrer da semana, acredito que novas coisas devem aparecer. Então valeu, galera. Vou deixar aí esse vídeo para vocês das especulações do Vasco da Gama. Foi dito que no decorrer da semana pode ser que fechem algumas contratações, pelo menos 2. Então vamos ver aí se realmente vai acontecer alguma coisa. Se acontecer, eu venho aqui para gravar um vídeo para vocês de novo, para atualizar aí todo o mundo da bola do Vasco da Gama. Valeu, rapaziada. Dá uma curtida aí para dar uma moral pra gente. Se inscreve no nosso canal aí, que sempre vai ter vídeos novos agora no final do campeonato, né? Vamos sempre atualizar o mercado de transferência, as notícias que vierem lá de dentro e qualquer coisa importante que a gente veja, né, que apareça por aí. Então valeu, abração.